Olá pessoal, eu sou o Sérgio e esse é o canal Substantivo Coletivo. Se você tem um emprego ou está procurando por um, talvez esse vídeo te interesse. Hoje vamos falar sobre algumas relações que acontecem no ambiente de trabalho, principalmente entre patrão e empregado. Para isso, primeiro a gente precisa definir quem é patrão e quem é empregado, para evitar algumas confusões. Em geral, se você é o dono das máquinas, o dono das terras, e pode tomar algumas decisões dentro da empresa, como quem contratar, quem demitir e quanto vai pagar para cada funcionário, então você é o patrão. Se você vai trabalhar todo dia, sem ser o dono das máquinas ou das terras, não decide quem vai ser contratado, nem quem vai ser demitido, e no final recebe um salário pelo seu trabalho realizado, então você é o empregado. Pelo que foi dito até agora, percebemos que a maioria das decisões importantes são feitas pelos donos. Esse poder de decisão, na maioria dos casos, deixa os empregados numa situação muito desfavorável, porque a relação fica desequilibrada a favor dos patrões. Ou o empregado aceita a decisão do patrão, ou ele é substituído por outro. Durante muito tempo, essas condições de trabalho criaram ambientes extremamente ruins para os trabalhadores. Jornada de 15 horas reuniam no mesmo ambiente de trabalho homens, mulheres, crianças, trabalhando sem o mínimo de condições de segurança ou saúde. Além disso, muitas vezes o salário não proporcionava o mínimo de dignidade para os trabalhadores. Percebendo que a situação não estava muito favorável, os trabalhadores resolveram se juntar para negociar melhorias. Assim foram criados sindicatos, associações, foram realizadas greves com a ideia de aumentar o salário, diminuir a jornada de trabalho e outras mudanças que garantam um local que não deixe as pessoas doentes. Mas isso faz tempo. Hoje em dia a sociedade já evoluiu e existem diversas leis e proteções que permitem que o trabalhador possa negociar de maneira mais equilibrada com o patrão, pelo menos por enquanto. Falando um pouco mais da atualidade, podemos encontrar diversos tipos de funcionários e cada um tem, ou deveria ter, uma proteção de acordo com a sua atividade. Entre os principais tipos de trabalhadores estão os servidores públicos, os profissionais liberais, médicos, engenheiros, dentistas, advogados, os empregados assalariados, e esses são a maioria dos trabalhadores, e os que trabalham informalmente. Os servidores públicos trabalham para o Estado e a proteção que utilizam é uma lei específica para eles. Eles não podem ser demitidos, possuem salário fixo, não recebem FGTS, entre outros direitos e deveres que são estabelecidos por lei. Isso faz sentido porque o servidor público não trabalha para uma pessoa. Na verdade, ele trabalha para todo mundo e o chefe dele somos todos nós. Já pensou se um servidor público pudesse ser demitido? Não sei se um agente de trânsito poderia aplicar uma multa com tranquilidade em algum juiz que estivesse dirigindo alcoolizado, ou se um policial pudesse prender algum filho de político sem sofrer as consequências depois. Já os profissionais liberais são pessoas com formação superior ou técnica que podem trabalhar por conta própria, trabalhar para o governo ou para uma empresa. Esses trabalhadores têm a profissão regulamentada por lei e normalmente estão associados a um conselho que fiscaliza se a pessoa que está realizando a atividade tem formação para isso. Isso também faz sentido, uma vez que eu ficaria muito mais tranquilo de ser operado por um médico que estudou durante anos, fez exames para ser aprovado, além de treinamento prático na residência. O mesmo serve para morar em um prédio construído por um engenheiro, e por aí vai. Os assalariados, a maioria no Brasil, são pessoas que realizam seu trabalho para uma empresa ou para outra pessoa com a intenção de receber um salário por isso. Essa atividade é regulamentada pela CLT, que garante aos funcionários férias, vale transporte, FGTS, adicional noturno, ausências e muito mais. E ainda existem os trabalhadores informais, quando o empregado não tem registro na carteira de trabalho e também não está protegido pela CLT. Assim, fica dificultado o acesso aos benefícios e garantias trabalhistas, como também a aposentadoria. Tirando o trabalhador informal, é fácil perceber que cada categoria tem a sua forma de proteção para negociar com o patrão. E aqui fica complicado, porque agora estão querendo diminuir essas proteções, principalmente do trabalhador assalariado, que por ser o mais popular, afeta a maior parte das pessoas. Querem retirar direitos garantidos por lei porque dizem que esses direitos dificultam a vida do patrão na hora de realizar contratações. Segundo esse pessoal, os direitos que existem contribuiriam para aumentar o desemprego e a quantidade de trabalhadores informais. Porém, após um ano da reforma trabalhista realizada pelo governo Temer, que reduziu o direito dos trabalhadores, não foi percebida nenhum aumento na quantidade de trabalhadores empregados formalmente. Pelo contrário, já existem estudos mostrando que nesse período o salário do trabalhador diminuiu e suas condições de trabalho pioraram. Realmente, o direito dos trabalhadores não facilitam as contratações, mas precisamos tomar cuidado com essas afirmações que são meias verdades.
Esses direitos existem para evitar situações como falado antes, com longas jornadas de trabalhos para homens, mulheres, até idosos e crianças, com baixos salários, trabalhando em locais nada saudáveis. Além disso, alguns países, como México e Espanha, já realizaram mudanças parecidas, que apenas prejudicaram os trabalhadores e não aumentaram o número de empregos necessariamente. Infelizmente, as notícias que chegam não são das mais animadoras. O presidente Jair Bolsonaro decretou o fim do Ministério do Trabalho. Esse ministério era responsável por criar diretrizes para a geração de emprego, emissão da carteira de trabalho, gestão do seguro-desemprego e políticas de aprimoramento profissional, assim como fiscalizar se as leis e regulamentações estão sendo cumpridas, evitando um ambiente de trabalho que coloque o trabalhador em risco. Inclusive, com o objetivo de erradicar o trabalho em condições análogas à escravidão, que infelizmente ainda existe no Brasil. Enfim, em um futuro nada distante, vamos observar tentativas de retiradas de direitos que foram conquistados por pessoas que sofreram bastante para que hoje os trabalhadores possam negociar com seus patrões de maneira minimamente equilibrada. Se você não é dono de grandes terras, nem de indústria, não pode decidir quando contratar ou demitir alguém, não é boa ideia você se juntar com quem quer o fim dos seus direitos. Não sabemos como ficarão as relações trabalhistas no futuro, mas já sabemos como fomos tratados no passado e não queremos voltar para aquela situação. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, comenta, compartilha com os amigos e em breve a gente vai colocar outro vídeo e esperamos que você se interesse também. Até lá!